As raízes espirituais do Irã são muito antigas. E hoje nós veremos quem é o Irã, quem é o Irã na Bíblia, quem é o Irã na história de Israel. Então fique conosco nesse vídeo. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos no nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos falar do Irã. O Irã, ele é visto aqui no nosso mundo ocidental com um aspecto muito distorcido do que ele é realmente. A maioria das pessoas não sabem quem é o Irã. Então, vamos entender melhor quem é esse país misterioso chamado Irã. O Irã não é apenas um país, mas um país islâmico, não uma nação islâmica, mas algo que vai além disso. E para começar a falar desse país conhecido como Irã, nós precisamos dizer que o atual Irã é a antiga Pérsia, um império que foi fortíssimo durante milênios. Mas como o nosso forte aqui é falar sobre a Bíblia, então vamos às Escrituras. E meus queridos amigos, nós vamos longe mesmo. Biblicamente, Noé é o pai da humanidade. É claro que tudo isso depois do dilúvio, né? Por isso que eu falei que iríamos longe. E Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E por que eu estou falando sobre isso? Porque Jafé é ancestral das nações do norte da terra de Canaã. Jafé é o pai de Madai, que são os Média, Pérsia. Então, o nosso Irã tem suas raízes na descendência de Javé, o filho mais novo de Noé. Então, queridos amigos, como nós podemos ver, Irã é um povo de extensão histórica. E o próximo assunto que nós vamos falar é que a Pérsia está registrada no livro de Ezequiel 38:5. Ali nós teremos várias nações que vão contra Israel. Mas o que nos interessa é a Pérsia, que está nessa lista. Muitas nações se unirão de alguma maneira para lutar contra Israel. É o que a Bíblia denomina Gog e Magog, e a Pérsia terá parte nesta guerra. E eu quero que você coloque em prática tudo que você vem aprendendo nesse canal. As descendências têm grande importância biblicamente. E o Criador ele vai montando uma história desde a antiguidade. E nós precisamos voltar ao princípio para desvendar as profecias divinas. Queridos irmãos, nós veremos inúmeras uniões. Algumas como a união da Pérsia com Ismael, o filho de Abraão. Eu quero explicar assim algo agora. Então nós vamos explicar o que ocorre hoje no Oriente Médio. Ali naquela região nós temos o Irã, que é o único país que não é árabe. Tampouco fala árabe. Ele fala uma língua iraniana que pertence ao ramo do indo-iraniano, das línguas indo-europeias. E essa língua é amplamente falada ali no Irã. A Pérsia é totalmente diferente dos outros países árabes. A gente já explicou aqui em outros vídeos, né, que os árabes são descendentes dos ismaelitas. Então eu quero que você se ligue, meus queridos amigos, nessa história e nessa descendência. Os árabes são descendentes ali dos ismaelitas, dos filhos de Abraão. A Pérsia é um país totalmente diferente. A Pérsia, que é o Irã, é um povo com mais de 2.500 anos.
E aí eu vou contar uma história para vocês que é bem recente. Uma Nobel da Paz, assim, em 2003, ela diz: sou da descendência de Ciro, aquele grande imperador que faz 2500 anos proclamou que não reinaria sobre aqueles que não o quisessem como governante. Essa é uma declaração muito forte e é uma declaração que mostra o orgulho de um povo pelo seu país e que mostra um povo que conhece as suas raízes. Eles conhecem de onde eles vieram e eles sabem aonde eles querem chegar. E isso explica muitas coisas para nós hoje. E aí, retornando para as Escrituras, nós vemos a construção do segundo templo ali de Salomão. E houve um rei determinante para a realização desse evento, o rei Ciro, que já foi mencionado ali pela Nobel. E foi a Pérsia, na pessoa do rei Ciro, que deu permissão para a construção do templo de Jerusalém. E aí a gente abre um parênteses aqui para explicar, porque a gente tem que lembrar que o povo foi levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, mas a Babilônia foi conquistada pelos medos persas. E aí Ciro, o Grande, ele vai dar permissão para o povo judeu voltar a reconstruir o Templo de Salomão. Porque a Babilônia ela era um império conquistador que ela impôs sua religião, sua forma de viver, que foi completamente diferente da Pérsia. Então o Irã, que é a Pérsia, teve um papel determinante na história do povo de Israel e continuará tendo. Nada é novo. E agora nós vamos passar para um outro momento, que é sobre a religião desse país chamado Irã. Então, como era a religião pérsia? Então, os persas eles eram politeístas. Eles acreditavam em várias divindades. Assim nasce a religião pérsia. Porém, depois da pregação de Zoroastro, muitos vão se converter a uma ideia diferente, a existência do bem, que regia todas as coisas boas, e a existência do mal, responsável pela raiva, a ganância na terra e tudo mais. Passou-se a esse segundo momento da religião, mas não termina por aí. Tudo muda no Irã no século VII da nossa era cristã, porque vai surgir então uma religião nova em comparação ao cristianismo, judaísmo e o budismo. E tudo isso, meus queridos amigos, começa com a pregação de um homem chamado Maomé, que nasceu no ano de 570, perto de uma cidade chamada Meca, ali na Arábia. Mas tudo isto tem um fundo profético, que aqueles que nos seguem aqui no canal já sabem o que estou dizendo. A coxa de retalho começa aí. Temos que ligar os pontos que o desenho estará formado. Então, essa teologia antiga dos antigos pérsias caiu. Hoje, o islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta, ou seja, os muçulmanos acreditam na existência de apenas um Deus, que é chamado por eles de Alá. Essas três crenças são as grandes religiões monoteístas de todo o mundo. O islamismo hoje, ela já é a segunda religião do mundo. Ela possui bilhões de fiéis. A maioria desses fiéis, eles estão ali no continente asiático e africano.
Mas com a nova geopolítica que se aplica ao mundo, esse quadro já está mudando. Nós precisamos entender algo essencial dentro da religião do Islã, porque há um racha entre a religião islâmica, que aconteceu quando Maomé morreu em 632 depois de Cristo. E essa divisão resultou entre os sunitas e os xiitas. Já vamos explicar. Os xiitas, eles ajudaram a eleger um homem chamado Abu Bakr, que era amigo do profeta e um dos primeiros seguidores do islamismo. Esse homem tornou-se um califa e ajudou a expandir essa religião para a Península Arábica. Agora, os xiitas, eles foram contra a eleição de Abu Bakr, preferindo então que o sucessor fosse Ali bin Abu Talib, que era primo do profeta. Ou seja, os xiitas defendem que somente os descendentes de Maomé podem suceder o profeta. Mas já os sunitas, que qualquer muçulmano fiel pode assumir o comando dos muçulmanos. E aí nós temos uma divisão dentro do islamismo. Mas, assim, falando dos sunitas, eles correspondem a cerca de 90% dos muçulmanos. Eles também são conhecidos por possuir uma interpretação mais flexível do Alcorão e de outros textos sagrados. Agora, os xiitas, por sua vez, correspondem a uma parte pequena, 10% dos muçulmanos, mas eles defendem uma interpretação literal dos textos sagrados e uma aplicação mais rígida da Sharia, uma lei islâmica que é muito rígida. E para quem não entendeu ainda, essa será a religião do Messias Islã que surgirá. Essa divisão entre sunitas e xiitas mudará. Essa divisão será encerrada quando Mahdi, o Messias do Islã, surgir. E por quê, meus amigos? Porque ele irá reunir todos esses países islâmicos sob o seu comando. Ele vai comandar todos e vai conseguir uni-los. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já sabe quem é esse homem? Você já sabe quem é esse que vai conseguir unir o mundo islâmico? Se você sabe, deixa aí nos comentários para nós. Porque eu creio que é necessário a união do Oriente Médio para dar sequência às profecias bíblicas. Hoje o Irã, a antiga Pérsia, é uma nação xiita. Pertence ao ramo mais rígido do Islã, que espera seu Messias vindo da raiz de Maomé. Então o Irã, com essa fé, ela irá levar o mundo com todas as forças para que sua teologia se cumpra, um governo teocrático, o Alcorão, a Sharia, aplicada com rigor contra os infiéis e principalmente contra Israel. Então o confronto que há desse país, ele tende a aumentar. E aí como que nós estamos vendo as nações se movimentando nesse momento? As nações, com cada investida dos países por enfrentamento, elas ficam assombradas, pois um único movimento, o que pode acontecer? Destruir o mundo inteiro, como você já sabe. Oficialmente, a gente faz uma pesquisa, entende que o Irã não possui armas nucleares. Apenas 9 países possuem bombas nucleares, que são Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. Porém, em depoimento
uma fonte de inteligência israelense afirmou que o país tem a plataforma para lançamento de bombas nucleares e mísseis. Então, o Irã, segundo afirmações não oficiais, já tem capacidade de construir uma bomba nuclear. E ele diz que a quantidade de urânio enriquecido necessário para fabricar armas está perto de ser alcançada. Então, o Irã tem apenas uma usina nuclear em funcionamento na cidade portuária de Bushehr. E com isso, meus queridos irmãos, vamos entender que o Irã, a antiga Pérsia, se unirá com Ismael e formarão com outras uma colisão que mudará totalmente a sociedade. Então, uma nova filosofia de vida serão aceitas pelos povos que restarem. A Pérsia terá parte neste conflito. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.